Olá, aqui é o Mário Fialho. Eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre 5 elementos. Essa aula é bem interessante porque ela surgiu porque a minha mulher é médica e falou que participou de um congresso certa vez e não conseguiu entender nada do que acontece com os 5 elementos. Então, se você não sabe, eu vou mostrar para você o que são então os 5 elementos da medicina chinesa. E, Mário, o que são os 5 elementos? Você já deve ter ouvido falar dos elementos gregos. Fogo, terra, água, ar, planeta. Você já deve ter ouvido falar desses. Mas não é disso não. Os elementos na medicina chinesa são um pouco diferentes. Eu vou fazer eles nas cores. Então essa cor mais escura aqui é a cor do elemento água. O elemento água é esse da cor mais escura. Gente, que vergonha essa minha caligrafia do elemento água. Deixa eu fazer de novo aqui, pelo amor de Deus. Já tenho dificuldade com o português, que dirá do chinês. Então, esse é o elemento água. Shui em chinês. Então, a água, o que é a água, gente? A água é a fonte da vida. A vida no planeta Terra vem da água, a gente é água. Tá? 80% do nosso corpo é água. E o que a gente faz ao longo da vida? Perde água. Vai envelhecendo, vai secando. E a água é o elemento, então, que é fonte da vitalidade, fonte, raiz de todas as energias corpóreas. E a água, ela gera o quê? A água vai gerar um outro elemento importante no chamado ciclo de geração, que é um dado importante da medicina chinesa, tá? Essa aula é bem simplesinha. E a água vai gerar o que? Olha, se você derrama água, você vai gerar, então, o elemento madeira. Tá? Então, o elemento madeira é o elemento que a gente vai... Elemento madeira. E o que eu fiz aqui de novo? Desenhei errado o elemento madeira. Pelo amor de Deus, Mário. Elemento madeira, Mário. Então, isso aqui dá. Ficou anos sem estudar chinês... anos sem ensinar esse negócio de 5 elementos. E por que, Mário, que você não ensina muito esses 5 elementos? Porque ele funciona pouco na nossa prática clínica. Mas como assim? Ele é base do diagnóstico, ele é base de uma série de versões e compreensões da dinâmica interna, dos órgãos e das energias? Sim, mas a gente, quando trabalha com acupuntura, vai ver que funciona pouco. O elemento que vem depois da madeira, o que acontece quando a madeira pega fogo? É Huo, que é então o fogo. Ele sai um pouquinho melhor. Do fogo, depois que a madeira pega fogo e das restos do fogo, tá aqui o fogo pegando fogo, o que acontece com os restos do fogo? Surge então o elemento terra. O elemento terra, que é amarelo, que é a cor da terra na China, rio amarelo, terra amarela, povo amarelo, tá? Tudo isso está ligado a esse centro, que é o centro, que é essa cruz aqui, que é o centro aqui da realidade, é um ponto de encontro, tá? É o chão, as 4 direções é a representação de terra em quase todas as tradições antigas. E da terra surge então o último dos elementos, que eu vou botar uma cor aqui meio azulada, quase branca para a gente poder ver, porque a cor mesmo é o branco, por isso que o branco é na China a cor do luto. E aí a gente tem, então, o elemento metal. Então, esses são os 5 elementos da medicina chinesa. O que é bem interessante a gente entender é que os elementos têm uma outra relação entre si, que é uma relação de dominação. Como assim? Fácil. Deixa eu mostrar para você. A água apaga o fogo. O fogo derrete o metal. O metal corta a madeira. A madeira invade a terra. E a terra absorve a água. Mário, que coisa misteriosa. O que isso quer dizer na prática? Gente, essas são algumas dessas relações. Algumas dessas relações têm pouquíssima prática clínica. Isso tem uma série de aplicações importantes terapêutica, mas não como esse gráfico aqui está representando. Tá? Isso aqui fica um pouco mais complexo, você pode botar mais um elemento aqui e traçar uma série de correlações. Isso a gente estuda no curso de Psicologia e Alquimia aqui na Multiversidade. Mas, em termos gerais, é bem importante a gente entender essas relações entre mãe e filho. Por exemplo, uma coisa muito comum é a gente ficar tratando processos de estagnação, normalmente relacionados ao fígado,
e esquecer de nutrir a água. Então você vai ali ficar tratando o estresse, os problemas emocionais, as tensões físicas e esquecer de tratar a mãe da madeira, que é então a água, tá? Onde a gente de fato resolve o problema. Isso é muito comum, porque as pessoas em geral sofrem de deficiência de Yin, que é o elemento água por excelência. Então essa deficiência de Yin vai afetar diretamente o fígado e tal, mas vai também afetar o baço. As correlações energéticas entre os órgãos e os 5 elementos têm aproximações importantes, tá? A gente vai ter uma relação óbvia, importante entre o rim, que está associado à água, e o coração. Por exemplo, eles formam o canal Shaoyin. Tá? Então, coração e rim são um canal unitário importante. Então, essa relação aqui é óbvia e direta. Isso é prático para a gente. A relação entre fígado e madeira é importante. Por quê? Porque a relação do canal de energia, que é o Jueyin, tá? Fígado e o centro do corpo, através do pericárdio e outras funções, são extremamente importantes para o equilíbrio aqui da nossa querida Terra. E as relações entre invasão de madeira, ou seja, as funções de estagnação dificultando os processos digestivos, são importantes para explicar síndromes metabólicas, a diabetes segundo a medicina chinesa. Um monte de correlações podem ser extraídas desse esquema muito simples. Mas, por exemplo, tirando a relação entre fogo e metal, a gente vai ver nem sempre as funções do coração afetando muito o pulmão. Claro, os dois estão no aquecedores superiores, os dois são importantes para o John T, os dois são importantes para o Titorá, os dois são importantes para uma série de coisas, mas nem sempre isso vai acontecer assim com com uma relação muito direta. Já a relação entre pulmão e a água é uma relação mais direta, facilmente explicada pela relação entre o Taiyin e o Shaoyin, que é a relação entre os canais. Resumindo, o que a gente precisa realmente estudar são as relações entre os canais. Esse aqui é um esforço da medicina chinesa de criar um padrão para simplificar. Por isso que isso é a aula básica de medicina chinesa, tá? E se você ainda não entendeu isso, você tem que estudar mais. Eu lamento, viu, queridinha, mas você tem que estudar mais. Eu estou falando aqui para minha mulher que pediu para eu dar essa aulinha aqui, porque ela ainda não está entendendo essas coisas. Então, gente, se você ainda não entendeu isso, tem que estudar mais. A relação entre baço e pulmão. Essa relação também é direta. Os dois, baço e pulmão, fazem parte do Tai Yin. Então, baço e pulmão são o mesmo canal energético, super importante pela sua correlação na produção de energia. Mário, como assim produção de energia, cara? Do que você está falando? Eu estou falando de Qi, tá? Se você ainda não sabe o que é Qi, vamos estudar mais, tá? Mas Qi aqui tem uma relação muito bonitinha, porque entre o pulmão, que é o oxigênio, mais o alimento, a glicose, a gente também vai ter na ciência a produção de ATP, que a gente pode chamar de energia. Essas associações todas são bem bonitas, são bem poéticas. O que nos interessa isso nos ajuda a compreender melhor as pessoas? Sim, nos ajuda. Então é por isso que a gente ensina isso na Multiversidade, tá? Agora, uma coisa muito importante, muito útil no ciclo de 5 elementos, é o diagnóstico dos padrões, que é olhar para uma pessoa e ver as características associadas aos 5 elementos para a gente poder fazer tratamento. Então tem muito serviço, estude muito os 5 elementos, as correspondências emocionais, os padrões, uma série de tratamentos de longo prazo acontecem por aqui. Eu prometi que ia fazer esse vídeo em 10 minutos e eu vou deixando vocês por aqui. Deixe suas dúvidas, faça perguntas, vai ver minha mulher que está administrando os vídeos decide fazer alguma outra pergunta e a gente coloca ela aqui para vocês, tá? Não deixa de curtir a nossa página no Facebook, dá um joinha nesse vídeo se você gostou e tira a dúvida, tá? Se inscreve no canal, a gente está aqui para isso. Um abraço.